Graças a Deus. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Estamos aqui nesta noite para anunciar a palavra de Deus. Nós queremos dar as boas-vindas a cada servo do Senhor que aqui está. E queremos dar as boas-vindas também àqueles que nos acompanham através das mídias sociais. Quantos acreditam que Jesus Cristo deseja salvar o mais terrível pecador? Digam amém. Amém. Quantos acreditam que Jesus não rejeita o mais vil pecador? Digam amém. Amém. Ele não rejeita o mais vil pecador. Eu quero ler um texto sagrado que está aqui no livro de São Mateus, capítulo 19. Mateus capítulo 19, versículos de número 20, 21, 22 e 23. Vamos começar do 21. Mateus capítulo 19. Nós iremos ler a partir do versículo 21. Você que está aqui acompanhando, você que está acompanhando da sua casa, esta palavra é uma palavra de salvação, uma palavra digna de você ouvi-la e compartilhar com outras pessoas. Desta palavra emana o poder de Deus e dela depende a felicidade eterna do homem. Mateus capítulo 19, versículo a partir do 21 até o 23 é o suficiente. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Disse-lhe o jovem, versículo 21. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Que Deus aplique sua palavra nos nossos corações. Queridos, o mais correto, a coisa mais correta que se pode existir é você pensar na cena de chegar até onde Jesus está, você chegar triste e sair alegre. Mas este rapaz dessa história, ele chega triste, cabisbaixo e sai mais triste ainda. Como que uma pessoa pode chegar aonde Jesus está, conversar com Jesus, desabafar com Jesus, ouvir a voz de Jesus e sair triste? Queridos, uma outra coisa certa a se dizer: quando nós adquirimos um bem, quando nós possuímos uma propriedade, a coisa mais certa a se dizer é que esta propriedade, essa bênção, deve nos trazer grande alegria, deve nos fazer uma pessoa feliz, porque todo mundo quer ter as coisas. Então, quando a gente possui um veículo, quando a gente possui uma morada, quando a gente possui um pouco de dinheiro no bolso para manter a casa, isso deve nos alegrar. Porém, esse rapaz fez o contrário. Esse rapaz adquiriu uma riqueza imensa, mas essa riqueza, que deveria alegrá-lo, fez com que ele se entristecesse. A história é a seguinte: é um jovem que queria ser salvo, mas ele queria salvação do jeito dele. Ele achava que para ser salvo não precisava tomar nenhuma atitude
radical. E ele se dirigiu a Jesus e fez a Jesus a pergunta que todo mundo deveria fazer. Ele estava preocupado com a vida eterna. Ele estava preocupado com a sua alma. Ele estava preocupado com a sua salvação. E ele chega para Cristo e diz: bom mestre, o que eu posso fazer para me salvar, para ter a minha vida eterna, para entrar no céu? Então Jesus, a primeira coisa que perguntou era se aquele homem conhecia os mandamentos. E ele logo levantou-se e disse: eu conheço tudo e tenho guardado tudo desde a minha infância. Então Jesus lhe dá um desafio. Olha o desafio: venda o que você tem, procure um comprador para o que você tem, pegue o dinheiro da propriedade, das suas propriedades, procure as pessoas necessitadas, procure os pobres e ajude esses pobres. Aí depois você vem e você vai ter um tesouro no céu. Jesus não estava dizendo que se ele vendesse tudo, ele ia ser salvo por isso. Jesus estava dizendo o seguinte: largue mão do que você tem, aí você vem. Isso é muito importante que todos vejam. Largue mão do que você tem, aí você vem e você me segue. Então, se você vier a mim e me seguir, então Jesus diz para ele aqui, isso é muito importante. Então, dessa forma, você vai ser salvo, em outras palavras. Esse rapaz, diz a Bíblia Sagrada aqui, que ele vai embora triste. Olha, ele sai triste. Ele não sai para fazer o que Jesus manda. Jesus diz: se quiser ser perfeito, se quiser ter salvação, venda tudo o que você tem, dê aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Aí vem e siga-me. Então abra mão das coisas da terra e venha para me seguir. Jesus colocou esse jovem contra a parede, para esse jovem entender que a preocupação dele era interessante, mas a disposição dele era pequena. O desejo dele era maravilhoso, mas a disposição dele era muito baixa, não valia nada. Então esse homem sai triste. Depois que conversa com Jesus, ele fica triste. Algumas pessoas podem até imaginar assim: é possível alguém sair de um culto triste? A gente às vezes até erra dizendo: quem vier ao culto hoje não sairá triste. Meu querido, Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras, porque enquanto a gente não conhece certas coisas, a gente vai afirmando aí. E quem não conhece, quando nós não conhecemos, fazer o quê? Mas Jesus nos mandou conhecermos as Escrituras, e quando nós conhecemos as Escrituras, nós podemos notar mais de uma pessoa que vieram aonde Jesus estava, ao culto de Jesus, e voltaram tristes, voltaram piores do que chegaram. A Bíblia tem relatos e muitos relatos, e este aqui é o chave. Outras pessoas chegaram até Jesus, e quando chegaram a Jesus, foram questionadas por ele, mas voltaram felizes. Mas algumas pessoas voltaram tristes. Tem pessoas que podem chegar até um pouco alegres a um culto e voltarem totalmente tristes. Esse homem voltou triste. Ele não chegou tão animado, porque ele sentia que faltava algo.
enquanto falta algo na nossa vida, nós não nos sentimos tão animados. Esse homem tinha muito dinheiro, era um jovem, mas mesmo jovem já tinha conseguido ganhar muito. Ganhar dinheiro, juntar uma fortuna. Então nada faltava na vida material desse jovem. Mas certamente, pelo que ele afirma, todas as vezes que ele ia se deitar, todas as vezes que ele parava para refletir, ele descobria que alguma coisa estava faltando nele, e era a salvação. E ele ouviu falar que Jesus era o pregoeiro da vida eterna. Ele ouviu falar que Jesus pregava o céu. E então ele resolveu procurar Jesus para saber como entrar no céu, o que fazer. Então Jesus Cristo desafiou a guardar sua palavra, mas ele disse que já guardava. Jesus disse: você conhece a palavra de Deus? Conhece os mandamentos? Conheço e observo tudo que Deus falou, tudo que Deus pediu. Eu observo tudo. Então, já que ele disse que observava tudo, Jesus agora desafia ele a fazer tudo. Já que você disse que faz, que obedece a tudo, que observa tudo, então vamos para a prática. Vendo o que você tem, dê a quem está precisando. Aí você, quando se livrar das coisas da terra, aí você junta um tesouro no céu, aí você vem e me segue. Ou seja, abra mão daquilo que está nessa terra lhe amarrando. E aquele jovem se entristeceu, não disse mais nenhuma palavra, não fez mais nenhuma pergunta, mas voltou triste, porque Jesus exigiu demais dele. Queridos, assim pode ser qualquer um que está ouvindo nessa noite aqui, qualquer pessoa que está escutando de casa. Eu creio que muitos que me ouvem daqui e dali e vão me assistir depois também são pessoas sinceras, pessoas que têm vontade de ir para o céu e até se esforça para isso, até pede a Deus que lhe salve, se preocupa com a sua alma, sabe que um dia vai prestar contas a Deus, e se pudesse faria qualquer coisa ao seu alcance para se salvar. Mas Jesus Cristo chega para esta pessoa e faz como fez com esse jovem, mostra para ela que a maioria das pessoas iguais a ela não estão dispostas de fato a fazerem qualquer coisa para serem salvas. Estão preocupadas com a salvação, mas não estão dispostas a fazerem qualquer coisa para se salvar. Então Jesus Cristo olhou para esse jovem, saindo triste, abatido, e está escrito: ele se abateu porque possuía muitas riquezas. Então esse homem volta triste porque tem posses, e volta triste porque ouviu Jesus falar. Queridos, existem tantos ricos pobres, tem tanta gente rica, que era melhor não ter nada, e ela entende que a riqueza dela não tem nada a ver com a riqueza que a Bíblia mostra. Tem tanto rico pobre, e tem tanto pobre rico. Esse aqui era um rico pobre. O que ele tinha não lhe trazia felicidade, nem antes e nem depois que conversou com Jesus. Antes de ele conversar com Jesus, ele tinha a felicidade limitada que o dinheiro pode dar, mas ele não conseguia ficar realizado porque ele sabia que faltava a vida eterna. E depois que ele fala com Jesus, Jesus Cristo deixa ele ciente de que ele era um homem perdido e só iria deixar de se perder se abrisse mão da sua própria vida e do que tinha. E esse homem volta triste, cabisbaixo, e Jesus olha e aproveita aquela oportunidade e diz: como é difícil entrar no céu quem tem riqueza, quem tem dinheiro.
como é difícil. Algumas coisas eu preciso aqui lhe dizer. Primeiro, por que é difícil um rico ir para o céu? Queridos, é porque o rico, a maioria das pessoas que tem dinheiro, tem riqueza, elas não conseguem se livrar da prisão da riqueza. Elas se tornam prisioneiras da riqueza, assim como um viciado torna-se prisioneiro do vício, seja qualquer vício que for. Uma pessoa viciada, irmão, numa droga, ela não pode viver sem ela depende da droga. Um certo dia eu estava aqui, começou a chover, e quando eu descia lá para o centro da cidade, quando cheguei ali, para lá desse bairro, vocês sabem que junta muita água ali, a minha moto se apagou. E eu saí pelejando para essa moto pegar, e ela não pegava. E quando eu cheguei ali perto do estádio, eu já ia empurrando a moto, um cidadão me barrou e disse: deixe comigo, que eu vou colocar a moto para pegar agora. E eu disse: muito obrigado. Ele disse: é o seu jeito. E eu fiquei feliz, mas ele disse: tem uma condição para eu colocar sua moto para pegar. Eu disse: qual é a condição? Ele disse: que o senhor me pague pelo menos meio litro de cachaça. Me dê dinheiro para eu beber cachaça, que eu coloco sua moto para pegar. Naquela hora eu disse: meu querido, você está vendo essa rua toda alagada? Está vendo as pessoas passando aí, os carros entrando água nele? Sim, ele disse: estou vendo. Eu falei para ele: eu vou descer empurrando minha moto. Essa moto eu vou levar empurrando até lá na igreja. Mas eu não vou lhe dar dinheiro para você beber cachaça. Ele disse: por que não? E quase chorava quando eu disse que não. Eu disse: porque eu sou um crente em Jesus Cristo. Irmãos, poucas vezes quando isso me acontece, eu digo: é porque sou pastor, sou pregador. Eu prefiro dizer assim: eu não posso te dar dinheiro para beber cachaça porque eu sou crente. Tem mais peso, irmãos. Aleluia. Tem mais peso espiritual dizer: eu sou crente e não posso te pagar uma cachaça. Não posso te colocar mais no caminho do inferno, mais do que você anda. E eu preguei para aquele rapaz e peguei a moto e disse: pode ficar tranquilo, não se preocupe, que eu vou empurrar a minha moto. O cara parou e disse: olha, meu amigo, não precisa mais se preocupar com cachaça nenhuma. Eu vou fazer sua moto pegar. E você vai sair com ela e vai orar. Eu quero só uma oração. Queridos, aqui eu sei. Eu conheço alguém que disse assim: eu dou. Porque eu já fui viciado e sei como é difícil o corpo pedir a droga e a pessoa não ter. A pessoa que tem um vício entra em desespero quando a droga falta. Eu não faço isso, mas tem gente que faz e dá para evitar aquele sofrimento da pessoa. Eu não dou. Aquele rapaz me faz lembrar esse aqui. Desculpem. Esse rapaz aqui, ele não tinha o vício da droga, mas ele tinha o vício da idolatria ao dinheiro. E quanto mais ele possuía dinheiro, mais ele tinha medo de ficar pobre. E a pessoa, quando é possuída pelos bens materiais dessa maneira, ele não tem vaga dentro dele para Deus. Ele não tem vaga no seu coração para Jesus, por isso que ele é perdido. Quando uma pessoa tem no seu coração um trono ao dinheiro, um trono aos bens materiais, excessivamente, essa pessoa é perdida. Jesus Cristo exige que esse homem venda o que tem para poder ter um tesouro no céu. É porque Jesus viu que o dinheiro desse rapaz aqui fazia mal a ele. O dinheiro de alguns homens da Bíblia não faziam mal. Deus nunca pediu para Abraão vender o que tinha. Deus nunca pediu para Davi vender o que tinha.
Deus nunca pediu para Cornélio vender o que tinha. Por quê? Porque o dinheiro não fazia mal a esses homens. Meu querido, não deixe nada desta vida fazer mal à sua fé. Porque Jesus disse que se uma mão, a minha mão, me fizer mal, se essa mão fizer mal para a minha vida espiritual, Jesus disse, corta. Porque é melhor entrar no reino de Deus sem mão do que ir para o inferno completo, corpo completo. Muitas pessoas podem achar que Jesus vai exigir de qualquer pessoa que venda tudo para ter um tesouro no céu. Jesus só exigiu isso desse homem porque esse homem estava possuído pelo dinheiro. Então, se uma pessoa é possuída por um dinheiro, pelo que tem, então nesse caso só tem um jeito, é ele vender os bens. Só tem um jeito para esse homem, era ele desapegar do que tinha, porque esse homem, enquanto tivesse dinheiro, seria possuído pelo dinheiro. Infelizmente, irmãos, tem gente que é assim. Olha, isso é uma coisa muito séria. Isso aqui não é regra para todos nós. Você que tem sua casa, venda sua casa para ir para o céu. Tem seu carro, venda seu carro para ir para o céu. Não, não é regra. E se seu carro for seu Deus, aí você tem que se livrar dele. Teria que vender, teria que dar, teria que abandonar. Se sua casa, seu dinheiro, seu emprego for seu Deus, qualquer coisa que seja Deus na sua vida tem que ser aberto mão daquilo dali. Jesus disse, ninguém pode entrar no céu se amar mais a seu pai ou a sua mãe do que a mim. O céu é fino, meu filho. A pessoa tem que abrir mão até de um braço, se aquele braço ali lhe faz pecar, para poder se salvar. Se aquele braço não se domina, e aquele braço é capaz de atirar em alguém, matar alguém, roubar alguém, Jesus disse, era preferível que ele se mutilasse, cortasse o braço, do que continuar com o braço e o corpo todo para o inferno. O que é na sua vida, meu jovem, que está lhe impedindo de servir a Deus? Se for seu dinheiro, Jesus está dizendo, vendo o que tem, acabe com isso que você tem. Do que vale você morrer com tanto dinheiro e ir para o inferno? Lá na outra passagem ele diz, do que vale o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a se perder, se vier perder a sua alma. Este jovem aqui, o que lhe atrapalhava eram suas propriedades, era o seu dinheiro do banco, era o seu dinheiro do cofre. E você que está me assistindo aqui, o que é que tem lhe atrapalhado de servir a Deus? O que é que tem atrapalhado você? Eu quero dizer uma coisa para você. Hoje é noite de você abrir a mão. Abrir mão do que lhe atrapalha de servir a Deus, meu jovem. E não saia daqui triste. Você que está assistindo de casa, não saia triste. Porque se você sai triste, é porque você não gostou do que Jesus disse. Jesus não veio enganar ninguém. Jesus veio para dizer a você o seguinte: se você quiser ser salvo, é possível, mas você tem que abrir mão do que lhe atrapalha segui-lo. Você não pode seguir a Jesus do seu jeito. Escute bem. Uma vez, Jesus disse que um homem plantou uma roça, tirou muito legume. Aí um dia esse homem bateu no peito e disse: esse ano eu vou tirar muito cereais, eu vou derrubar meus celeiros, eu vou construir celeiros maiores, eu vou depositar
tudo nos meus celeiros, porque esse ano foi bom. Aí vou deitar, e vou dormir, e vou folgar. Aí Jesus Cristo disse: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Do que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Aquele homem, ele queria levantar celeiros maiores. Qual é o problema? Nenhum. De antemão, em si, não há problema algum em levantar celeiros maiores, de colocar mais cereais nos celeiros. Qual é o problema de dormir, de folgar? Não há problema em si, mas desde que não se faça como este homem. Ele falou meus celeiros, ele falou minha roça, ele falou meus cereais, ele falou minha alma, ele falou meu sono, mas não falou em meu Deus. Aí Jesus disse: é louco, porque ele fala em tudo dele, mas não fala em Deus, não fala em mim, não reconhece quem foi que fez isso por ele. Assim são muitas pessoas que me ouvem hoje. Tem uma casa para morar, mas não sabem que foi Deus que deu. Tem uma família maravilhosa, mas não despertam para saber que é Deus que dá. Tem uma saúde gigantesca, mas não se tocam que foi Deus que deu. Uma hora Jesus te pedirá conta. Se você quiser ser salvo, Ele vai te colocar na contra-parede e dizer: ó, meu filho, você se ajeite. Quantas pessoas estão aqui nessa noite que tem tudo para serem felizes, mas muitas vezes se apegam em coisitas desse mundo que não tem nada a ver com a vida eterna. Se Deus tem lhe poupado de certas tristezas na vida, então dê graças a Deus e não queira entrar em momentos de dificuldade para poder você despertar. O que era que estava atrapalhando Paulo de servir a Deus? A prepotência de Paulo. Paulo era um guerreiro. Paulo queria prestar conta ao seu comandante. Quando tinha uma reunião de crente, ele ia lá para bater no crente. Então Paulo se apoiava na sua força física, no seu cavalo bom, na sua postura e nas suas armas de guerra. Mas lá no fundo do coração, quando alguém perguntava: Paulo, você acredita em Deus? Ele dizia: sou fariseu, nasci fariseu, acredito em Deus e no Antigo Testamento. Mas as suas obras comprovavam diferente. Ele adorava sua força, ele adorava sua posição, ele adorava sua postura, e partiu para destruir a igreja de Deus. Mas um dia, no caminho de Damasco, ele cai do cavalo. E naquele dia que ele caiu do cavalo, ele aprendeu a chamar Jesus de Senhor. Naquele dia, quando ele se levantou cego, pedindo a alguém para guiá-lo, ele aprendeu a dizer: quem és tu, Senhor? Porque a voz dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ele aprendeu a dizer: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, disse a voz, o Nazareno a quem tu persegues. De hoje em diante tu vais saber o como é importante sofrer pelo meu nome. Paulo se levanta, cego. Depois ele é curado e faz servir a Deus. O que foi que fez Paulo despertar? Uma queda. Ele caiu do cavalo. Se Paulo não leva aquela queda, dificilmente ele ia reconhecer Jesus. Há muitas pessoas me assistindo nesta noite, que Deus está mandando dizer para você: não espere a queda do cavalo, porque se precisar, se precisar, Deus vai derrubar você do cavalo. E quando você se levantar da queda, você ainda vai demorar muito tempo para se recuperar da queda, porque a queda que Jesus dá, Ele dá para quebrar a cara, Ele dá para ficar a marca, a fim de que o homem desperte e saiba que Jesus é Deus, e que Ele tem uma alma, e que o ser humano não pode brincar com Deus.
Essa programação que fazemos aqui nestas noites tem por objetivo convidar você que ainda não serve a Deus para abrir mão de qualquer coisa que está atrapalhando sua fé. Eu já vi gente dizer: eu não quero ser crente porque eu sou velho. Eu já vi gente dizer: eu não quero ser crente porque sou jovem. Outros dizerem: eu não quero ser crente porque eu não tenho muito tempo na vida. Seja novo ou seja velho, tem gente que aposta que tem muito tempo na vida. Eu já vi gente dizer: eu não quero ser crente porque eu não posso viver sem beber minha cachaça, sem fumar meu cigarro, sem andar nas farras. Eu já vi gente me dar todo tipo de desculpa para não servir a Deus. Mas eu quero dizer a você, se você está ouvindo a voz desse microfone, o som desse microfone, é porque Deus tem um plano na tua vida. Deus te convida hoje a uma mudança. Deus te convida hoje a refletir o que é que está atrapalhando a sua fé, o que é que está atrapalhando a sua salvação, o que é que entristece você nesta noite, o que é que está no caminho entre você e Deus, o que é que está atrapalhando?